Isso. Sejam bem-vindos todos. Vou começar então esse vídeo, né, dando seguimento aos vídeos que eu venho fazendo, né, nesse período agora que nós estamos aí em quarentena. O assunto de hoje nós vamos falar sobre a imortalidade, vista por uma visão taoísta. Tá? E eu gostaria só de rever, né, um pouquinho sobre o que nós falamos ontem. Tá? Então, mais rapidamente, nós vamos rever, né, um pouco sobre o que foi a palestra de ontem, né? Então, seja bem-vindo aí o pessoal que está chegando, aí o Wigner, aí Vivi, estamos aí. Então, ontem nós falamos sobre os movimentos do Yin e do Yang, né? Demos uma melhor noção aí, uma melhor posição com relação a isso. Aí, Murilo. Então, nós vimos que esse movimento do Yin e do Yang é a representação, o Yin é a representação do feminino, o Yang é a representação do masculino, né? E para que nós tenhamos ali a vida, né, a condição básica de vida é a união dessas duas polaridades, né? Então essas polaridades se movimentam, né, e elas se movimentam em eras para nós. Tá? E ela pode, essa observação desse movimento dessas polaridades, elas ocorrem, né, a partir de um dia, né, de 24 horas do ser humano. É bem fácil de nós vermos, né? Nós temos o dia, temos a noite, né? Então aí nós temos a noite representando o feminino e o dia, né, o sol ali representando o masculino. Num ano, né, onde nós temos as estações do ano, os climas, né? Então o verão é o masculino mais antigo, né? Então onde nós temos o Yang, né, velho, né? E o inverno, onde nós temos o Yin, né, o Yin antigo, né, o Yin velho. Né? E nesse meio termo nós temos o jovem Yin, jovem feminino, que é o outono, e o jovem Yang, que é o jovem masculino, que seria a primavera. Sendo o elemento terra, né, que representa o fim de cada estação. Né? E esse elemento terra ele é exatamente a junção, né, das duas polaridades. Tá? Depois nós vimos ali os movimentos, né, nós percebemos também que esses movimentos do Yin e do Yang, eles também se dão durante a vida de uma pessoa, né, uma geração, em torno de 70 anos, né, a gente levar em consideração, ou as etapas de infância, adolescência, jovem adulto, vida adulta e terceira idade. Tá? Nós vimos também que esses movimentos Yin e Yang, eles também têm seus processos em nível secular. Né? E normalmente, quando a gente fala em secular, a gente fala de quase 200 anos, né? São 200 em 200 anos, não é bem 200 anos, tá? Em torno de 180, 190 anos. Tá? E nós percebemos também que esse movimento ele acontece, né? Acontece durante os milênios também. Ele ocorre, né, com essas mudanças de eras milenares também, né? E essas eras milenares, normalmente, elas são eras bem grandes, né, em torno de 5.000 anos, né? É claro que, como a gente viu, cada ano ele tem, né, o seu processo Yin e Yang também representado. Então, e no dia também, tá? Então, a gente tem sempre períodos, né, onde nós temos aí uma polaridade sobrevindo sobre a outra, ok? Ou Yang ou Yin. Importante lembrar, assim, que nós entramos já em 2012 numa era secular Yin, feminina, tá? E este ano nós acabamos de entrar agora em março, 20 de março, né? Nós acabamos de entrar numa era milenar Yin. Então nós já estamos no início do Yin, tá? De duas eras Yin, tá? Então daqui a 200 anos nós vamos ter um pequeno equilíbrio, que é quando entraremos numa nova era Yang, daí teríamos um Yin e um Yang mais junto, assim. Mas agora nós entramos em eras femininas, então está muito aflorado o entendimento que passa pelo Yin, tá? pela polaridade feminina. Tá? E a polaridade feminina ela tem as seguintes características: a característica de calma, né? De colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tá? Um exemplo, por exemplo, a tecnologia. Se nós olharmos a tecnologia, né? O desenvolvimento da tecnologia, que ela é tão rápido, tão Yang que foi, né? Porque nós estávamos em duas eras seculares e milenares Yang, né, no passado agora mudou, né? Então vamos entender isso aí, tá? Antes de 2012, onde nós tínhamos assim desenvolvimento de tecnologias assim que já não faziam mais sentido. Por exemplo, uma tela de TV que tem a capacidade, né, de superior
né, ou melhor, uma tela de TV que tem a sua definição superior à capacidade do olho humano. Isso é uma coisa que já não faz mais sentido, isso já sai da casinha, né? Já sai fora do ar. Por quê? Se é superior ao olho humano, não há interesse, não há porquê você ter uma tela com aquele tipo de definição. Certo, pessoal? Então, é importante entender esse processo. Obrigado. Agora o que nós entramos exatamente num processo yin, né, num processo feminino, que ele vai trazer, então isso tudo que está no ar, todo esse movimento que está no ar, ele traz muito mais para Terra, tá? Para nós, para próxima a gente, ok? Importante perceber isso. E nós vamos ter aí 200 anos aí que o desenvolvimento feminino acontece dessa forma. E o que nós percebemos muitas vezes, principalmente naquelas pessoas que estão muito arraigadas, né? Conectadas ainda e enraizadas demais com as eras masculinas, as eras yang, né? É que elas sentem uma dificuldade de perceber essas mudanças que no início são sutis, depois elas vão ficando mais vigorosas conforme vão andando. E aí quando a pessoa, qual é o sentimento que a pessoa percebe dentro de si? Ela se sente um pouco perdida, tá? Ela se sente às vezes bem perdida nisso aí. E muitas vezes é um sentimento de morte que nós temos aí, tá? Inclusive o movimento, né, o Yang, né, o movimento ele representa a morte, tá? Então, quando eu costumo fazer uma comparação, né, com uma pessoa que está se afogando, né? Quando a pessoa está se afogando, ela entra em desespero, ela leva tudo com ela grita, xinga, se agarra, né, e se debate. Então, quando a gente não percebe isso, quando uma pessoa está muito enraizada na era Yang, na polaridade Yang, ela acaba tendo esse tipo de processo por não entender o que está acontecendo agora. Aí de Barro, Eva, pessoal, todo o pessoal aí, sejam bem-vindos aí, ok? Então a era Yin ela tem essa característica, e a característica da era Yin é de vida, trazer a vida, tá? Ela sobrepõe a vida, tanto que nós quando precisamos, né, revitalizar o nosso corpo, nós descansamos, nós paramos, tá? Nós dormimos, à noite revitaliza o corpo. Então isso ela processa toda a revitalização das nossas células, né, a reenergização do corpo, tá? Então isso aí representa a vida, tá? É a era que nós estamos entrando aí. Depois nós falamos ontem sobre os 5 elementos, todos esses movimentos, como eles se manifestam no nosso corpo, nas nossas emoções, tá? E nós percebemos no final ali, eu dei abri um parênteses também, que nós, dentro dos 5 elementos, que são, né, da forma chinesa de ver, da forma da medicina tradicional chinesa, como ela enxerga as doenças, né, o início das patologias, como é feito os processos de diagnóstico, de tratamento, ela leva em consideração 5 elementos que eles fazem? Eles espelham esses 5 elementos. São 5 elementos que mantêm a natureza do mundo, do planeta, em constante equilíbrio, tá? E como nós fazemos parte também deste planeta e dessa natureza, nós somos naturais a isso, nós somos animais naturais que vivem sendo influenciados por essa natureza, dentro de nós mesmos nós temos esses elementos de uma forma que influencia, né, e que mantém órgãos e emoções e partes do nosso corpo. Órgãos, vísceras, partes do nosso corpo, orifícios, emoções e sentimentos, certo? Então, segundo a medicina chinesa, o equilíbrio desses elementos, eles nos dão a saúde, tá? E uma vida longínqua e com qualidade, tá? Então, esses elementos são considerados o elemento terra, que é o elemento, né, central, tá? O elemento metal, que é o jovem yin, o jovem feminino, né? O elemento água, que é o feminino antigo, né? É o grande feminino. O elemento madeira, que é o jovem yang, é o jovem masculino, e o elemento fogo, que é o grande fogo, né? Que é o grande yang, na verdade, é o velho yang. Bom, esses elementos, eles funcionando, eles se relacionam entre si através de nutrição, ou seja, um elemento nutre o outro, e através de equilíbrio ou dominância, né? Ou seja, cada elemento ele tem a dominância sobre algum dos elementos. Por exemplo, terra nutre o elemento metal e domina e equilibra o elemento água. Porém, ela é nutrida por fogo e ela é equilibrada por madeira. Então, um exemplo apenas, e todos os elementos acontece isso, claro, mudando aí, no caso, o indivíduo, né, entre aspas. E nós vimos que esses elementos eles geram 5 emoções raízes que vivem conosco, que são ansiedade, que é elemento terra, tristeza, metal, medo, água, raiva, madeira e alegria, fogo. E cada uma dessas emoções ela tem o seu lado desequilibrado
e também tem o seu lado equilibrado. O lado desequilibrado ele é impermanente e o lado equilibrado ele é permanente. Tá? Então, a partir dessa forma de raciocínio, né, há muito tempo a humanidade ela não reflete sobre a questão da vida e da morte, né? Mas a inteligência da medicina tradicional chinesa, a forma como os médicos antigos chineses, porque mudou muita coisa também atualmente, né? A China ela é bem diferente do que era antigamente, né? A forma como pensavam a medicina, certo? Leva em consideração esses fatores do equilíbrio da vida relacionada ao yin, do equilíbrio das emoções, né, relacionadas à permanência dessas emoções, tá, e da observação constante da natureza, onde a natureza, né, ela vive sempre, ela está sempre viva, ela não morre, ela não é impermanente, ela possui movimentos. Né? Por exemplo, o fogo apresenta a sua extinção em algum momento, porém ele existe sempre ali, o calor está sempre ali. Tá? Se você tiver um tempo seco, dois pedacinhos de madeira, você esfregar elas vão pegar fogo, ele vai surgir de novo. Então ele existe, ele não morreu, ele se mostra extinto. Ele não aparece para nós aqui, mas ele está aqui, ele está bem vivo aqui. Ok? A mesma coisa acontece com todos os elementos. Né? Muitas pessoas dizem, mas se cortar uma madeira, tu matou a madeira. Na verdade não, porque nós temos a madeira enraizada, ela tem muitas sementes, e ela se distribui. Então a madeira não morre também, certo? Então essa permanência, o equilíbrio desses elementos, eles nos trazem a permanência. Então a forma que o médico, que a pessoa que estuda o taoísmo relacionado à medicina tradicional chinesa, ela vai sempre buscar o quê? A imortalidade. Então é sobre isso que nós vamos observar agora. Tá? Antes eu gostaria só de fazer uma colocação para todos. Nas outras palestras que eu falei, nos outros vídeos que eu falei para vocês, eu falei simplesmente um conhecimento acumulado, onde houve um estudo, né, há 18 anos que eu estudo, eu estou envolvido com as técnicas chinesas, primeiro recebendo as aplicações das técnicas de Tuiná, depois praticando o Qigong Li, que eu pratico praticamente ao mesmo tempo que eu recebia o atendimento de Tuiná, segundo praticando o Kung Fu, né? E depois estudando, aprendendo e aplicando também, né, como terapeuta e dando aulas também de Kung Fu e de Qigong e como terapeuta atendendo pacientes. Tá? Então esse é o conhecimento acumulado. Então os outros vídeos eu passei as informações através de um conhecimento que eu tenho acumulado através dos meus estudos de 18 anos dentro da medicina tradicional chinesa. Bom, a partir de agora eu entro já num segundo processo. Nós vamos entrar nessa questão da imortalidade. Vão vir também o conhecimento acumulado, né, os estudos que eu fiz, mas junto a esses estudos eu vou, do conhecimento taoísta, eu também me permitir, né, assim como diz o terceiro conceito do taoísmo, que é o discípulo, ele ter o mestre, mas ele ter a obrigação e o dever de buscar outros mestres e outros conhecimentos também, eu me permitia várias experiências. Então vai entrar também neste vídeo exemplificações e processos das minhas próprias experiências. Tá? E também, dentro dessas experiências, que são conhecimentos também de outras artes, né, de outras técnicas também, de outros tipos de medicina e de outros tipos de culturas, tá? Entra também a minha própria interpretação desses processos que eu me permiti. Tá? Então, entra eu gostaria de fazer esse levantamento. Então, o que ocorre? Como vai entrar isso tudo, então, para que todos, fique bem claro a todos que eu não estou colocando aqui uma verdade única, porque na realidade isso aí é uma experiência minha, uma experienciação minha, que para mim faz muito sentido. Tá? Então, pode não estar correta também em todo esse processo. Nós vamos falar sobre a imortalidade. Tá? O que eu peço ao nosso ouvinte é que, a vocês que estão me ouvindo aí, né, na verdade, é que vocês possam contemplar, né, isso que eu vou passar para vocês, tá? Observar bem e procurar ter uma avaliação e uma crítica bem pessoal mesmo, uma coisa pessoal para dentro de cada um, introspectiva, né? Que é realmente você se responder se isso também faz sentido para você ou não. Tá? Então, apenas deixar isso bem claro antes de começar esse assunto da imortalidade. Tá? Então, a humanidade, né, não reflete muito sobre a questão da vida e da morte. E agora, com essa pandemia que nós estamos vivendo, né, essa questão de estarmos mais reclusos em casa, em quarentena,
eu fico imaginando, né, e realmente fico me colocando até há mais de 20 anos atrás como eu era, como eu estaria nessa situação, uma forma de contemplar de fora esse processo, né? Então, e já tendo conhecimento e sabendo, né, das minhas limitações e dos meus desequilíbrios, né, das minhas emoções, a partir que tu tem o conhecimento ali, tu acaba tendo uma responsabilidade bastante grande também e começa a trabalhar isso em ti. E eu fico imaginando, né, pessoas que têm a dificuldade na questão de depressões, né, ansiedades, né, pessoas que estejam às vezes expostas também a muita informação de muito duais assim, né, de muita dualidade, ou seja, com uma visão diferente da outra. Isso pode causar uma certa raiva e agressividade também. Então é interessante, né? E a questão do medo da morte, né? Porque isso é uma coisa que toca realmente aquilo que é o mais importante para nós, né? Que é a nossa vida, né? E ela vai ser sempre, a minha vida vai ser sempre mais importante que a do outro e assim por sucessivamente, né? Então, pessoal, a minha colocação realmente é falar sobre essas questões da imortalidade, levando ao conhecimento de vocês também um pouco da minha experiência e da minha interpretação com relação a isso. Mas trazendo também, junto a tudo isso, o conhecimento acumulado, que daí não sou eu, né? Isso são coisas que vieram e caíram aqui dentro da minha cabeça e estão guardadas e armazenadas ali, né, como arquivos. Mas vieram de conhecimento de outras pessoas, de outros mestres, de outras culturas, ok? Começando aqui, vamos então agora tratar sobre a questão da imortalidade pela visão taoísta, tá? Pela visão da medicina tradicional chinesa. Como nós vimos agora há pouco, né, que eu lembrei, e nos outros vídeos, o Yin e o Yang e os 5 elementos, eles norteiam toda a medicina tradicional chinesa. Então, a imortalidade ela é norteada também pelo processo Yin e Yang. Sendo, né, aquele desenho que eu fiz para vocês, o óvulo, né, o óvulo ele é passivo, ele é Yin, tá? Ele é feminino, e o espermatozoide, o Yang, né, ele é movimento, né, ele é masculino. Tá? Então o óvulo ele está interno, né, e o espermatozoide ele vem externo, então ele vem de fora. Tá? Então tudo que vem de fora, que é a necessidade do movimento ou da ação, tá? Ele vem primeiro. E aí ele faz a fecundação e aí nós temos então a vida. Pois bem, na forma da imortalidade, não erramos também. Ele começa por uma polaridade yang. Então lá na antiguidade, né, quando se começou a se tratar sobre isso, nós vemos assim muito em filmes, né, dos titãs, dos mitológicos, né, filmes gregos, etc. E assim também ocorria na China, né? A imortalidade se dava pelo legado, tá? E ela era o legado, e o legado ele tem a polaridade yang, ou seja, aquilo que tu realizava, né? Tu realizava na tua vida, tu realizava no teu processo, ela ficaria como um legado e aí o teu nome estaria imortal, né? Então tu seria imortal pelo legado que tu deixava durante a tua vida, certo? Então essa imortalidade ela é uma imortalidade de movimento, ela é uma imortalidade que causa a luz, ela traz a luz, ela traz movimento, ela traz esforço físico, ela traz busca cultural, busca de conhecimento, ela te força a uma ação, então ela é yang por natureza, ela tem uma polaridade yang. Tá? O exemplo dessa mortalidade, né, são os conquistadores, né, e as suas conquistas, né? Então nós temos hoje, né, pessoas que são famosas, né, por suas conquistas. Nós temos aí, né, nomes famosíssimos, né, como o General Patton, por exemplo, que deixou um legado por sua imortalidade por um legado de conquista do norte da África na Segunda Grande Guerra. Nós temos, por exemplo, o Alexandre o Grande, né, que deixou um legado de ter sido um dos maiores conquistadores de todos os tempos, né. Nós temos vários conquistadores, várias guerras que ficaram famosas, né, e elas trazem o seu legado e a sua imortalidade através do seu nome. Né. Nós temos também artistas e as suas artes. Né. Então, hoje no mundo, nós temos em cada cidade, pelo menos, nós temos um monumento, nós temos um projeto arquitetônico ali que ficou, né, imortal, que é conhecido e uma marca de uma cidade.
e o nome desse artista, né, Michelangelo, né, nós temos vários artistas que deixaram os seus nomes imortais através de um legado de artes, de produtos artísticos que eles realizaram, que eles criaram, certo? De movimentos que eles criaram, realizaram. Nós temos também as religiões e os profetas, né? Então esses movimentos todos são movimentos que apresentam dentro da característica taoísta, assim, como imortais através do legado. E dentro das técnicas chinesas, eles possuem lá os 7 imortais também, certo? Que deixaram seu legado e são considerados imortais e são reverenciados, né? Tanto na China como no Japão. Então as artes marciais, elas têm esses legados também, certo? Bom, esse legado é interessante a gente tem as obras de arte, como eu falei, e tem também as literaturas, né? E tudo que é relacionado às artes também, e as pessoas, e os escritores e os artistas, tá? Os nomes deles ficaram como um legado para a humanidade. Bom, interessante isso, exatamente a questão do legado, né? Porque ela te traz o quê? Um conhecimento, certo? E nós não estaríamos falando sobre isso agora se não houvesse esse conhecimento, tá? Então, a partir desse processo, existe essa imortalidade, que é a imortalidade Yang. Tá? Então, é o primeiro movimento imortal nas eras da humanidade. Bom, pessoal, depois nós entramos então na imortalidade Yin. Tá? E a imortalidade Yin, qual é a característica do Yin? De ser mais calmo, mais pacífico, mais suave, certo? E aí o que nós percebemos? Nós percebemos a imortalidade, então, do espírito, ou da alma, certo? Que é uma imortalidade mais sutil, um campo mais sutil, um campo mais suave, um campo mais, um processo mais tranquilo, onde nós vivemos uma vida, aí nós morremos, e a nossa alma, que seria então como se nós tivéssemos a matéria, a parte da matéria e a parte do espírito separada, essa alma ela fosse, né, vivenciar uma nova experiência e a partir daí até retornar, né, no mesmo mundo como uma reencarnação para que ela continue aprendendo e ganhando conhecimento. E o legal disso é que ela vai, ela sai, ela volta e ela acaba tendo também o conhecimento da imortalidade do legado, porque ela vai estar gravada como na humanidade, ela vai estar gravada no planeta. E enquanto que a alma ela acaba sendo um pouco mais, aí nós temos, né, que todo Yang tem o seu Yin, todo Yin tem o seu Yang. A alma tem o movimento de ela vivenciar, ela se terminar, né, ela morrer, né, aqui na Terra, no caso, terminar, e ela voltar a vivenciar novamente, certo? E aí nós temos o quê? Nós temos o processo do conhecimento através do legado, que foi deixado pelos nossos ancestrais, e também o conhecimento vindo através da experiência própria, né? Então, de ter tido uma vida anterior, morrido, voltado, e aí tem mais uma experiência própria. Tá? Segundo as religiões, né, teístas, elas buscam o quê? O nosso objetivo final seria, então, atingir uma iluminação, atingir um processo onde nós estaríamos junto a Deus. Nem todas são assim, né? Muitas religiões elas acreditam numa única vida, né? O que, na minha opinião, não estaria correto, né? Minha crença ela é pela questão do aprendizado. Acho que as coisas que nós vemos aqui na Terra, assim, elas são como se fosse uma projeção daquilo que é maior, projetado aqui, certo? Então, as experiências e os aprendizados, eu acho que tem razão, existe sentido para isso, né? E para que a gente possa evoluir, né? E tendo o atingimento último, que é a gente conseguir chegar num estado perfeito. Tá? Bom, mas no taoísmo, então, eles enxergam as coisas aqui na Terra, certo? E aí nós temos a terceira imortalidade, que seria a imortalidade da própria matéria, tá? A imortalidade do ser, tá? Do indivíduo, né? Em carne e osso. Tá? E no passado, os grandes pensadores taoístas, né? Pessoas buscaram esta imortalidade, né? Através dos seus próprios processos. Tá?
Muitos deles se retiraram, se transformaram em ermitãos, né, indo morar distante das populações, né, das cidades, certo? Outros aplicaram sobre si os ascetas, né, aplicavam sobre si certas austeridades, né, no próprio corpo, né? E muitas buscas por esse processo. O que incentiva, né, e motiva o conhecimento da imortalidade da matéria, assim, à medicina tradicional chinesa? Exatamente a questão dos 5 elementos, né? Onde o que acontece? Esses elementos é perceptível que eles são perenes, eles não se findam, eles estão sempre ali. Nós não temos assim 2 fogos, nós não temos 2 águas, nós não temos 2 ares. Né? Nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos o ar, nós temos o metal, certo? A gente não tem essa diferença. Por quê? Isso é bem comprovável. Assim, se tu acender 2 velas, né, e tu juntar essas velas, elas se tornam um fogo só. Se tu pegar 2 copos de água, um azul e um branco, por exemplo, né, tu tem o copo azul, a água branca. Se tu misturar as duas, aí você passa a ter uma água só, certo? O ar, ele está aqui, né, disponível a todos, ele é um ar só. Né? O metal, você pode fundi-lo em um só, certo? A terra, ela é única em cima do nosso processo. Você pode separá-la, mas ela é única, na verdade. Tá? Então, esses elementos, eles são únicos e eles são perenes. Eles não morrem, eles são imortais. Tá? E a gente percebe, por exemplo, que dentro dos equilíbrios emocionais, então a medicina chinesa, ela, como as medicinas orientais, elas observam um primeiro desequilíbrio dentro do nosso campo sutil, do campo áurico, para que depois ele se manifeste no nosso corpo. E aí nós vemos que as emoções raízes que nós temos, que é a ansiedade, tristeza, medo, raiva e alegria, quando elas estão no seu modo equilibrado, isso é permanente. Não existe impermanência sobre isso. Tá? Então, através disso, muitos monges, né, vamos colocar assim, ermitãos, né, taoístas, que escreveram e que conseguiram, né, através de várias austeridades e jejum, e se afastar dos povoados, da população, eles conseguiram aumentar a sua vida. Né? Existem relatos de alguns que passaram bastante dos 100 anos de idade, 120, 130, 150 anos. E existem relatos de mosteiros, inclusive, onde um monge conseguiu chegar aos 200 anos de idade. Bom, e em uma boa forma, né? Não caindo aos pedaços. Né? Bom, mas assim mesmo não existe nenhum relato ainda de que alguém tenha se tornado imortal através disso, certo? Bom, todos esses processos, eles são processos interessantes, porque se nós aplicarmos, né, o conhecimento e o legado desses conhecimentos que foram realizados por essas pessoas, e se nós aplicarmos isso na nossa vida, né, opa, Leandro, quanto tempo? Nós vamos perceber que se a gente não atingir, né, a imortalidade, a gente consegue melhorar a nossa saúde e a gente consegue melhorar o nosso tempo, aumentar o nosso tempo de vida. Então a gente ganha uma longevidade, isso aí, certo? Então ele é um processo válido para minha percepção, é claro. Tá? O que eles faziam então para que essas coisas chegassem a ter um equilíbrio? Tudo começa pelo primeiro desequilíbrio que ocorre na nossa infância, pessoal. Tá? Então a gente sempre tem um desequilíbrio original, que acaba desequilibrando o primeiro elemento. Quando nascemos, nós temos os 5 elementos no nosso corpo. Se nascemos em condições normais, né, nós temos os 5 elementos dentro do nosso corpo totalmente equilibrados. Existe uma permanência aí. E aí algum fator externo, tá, ao nosso corpo, normalmente causado por nossos pais ou irmãos, geralmente as pessoas que nós mais confiamos, tá, ele desequilibra um desses 5 elementos que mantém o nosso corpo em total equilíbrio. A partir desse desequilíbrio, esse elemento desequilibrado, ele começa a desequilibrar os outros elementos, até que nós temos, então, por fim, o caos total de desequilíbrio, o colapso dos elementos do nosso corpo, quando todos eles estão desequilibrados. E aí nós morremos. Tá? Bom, então isso acontece lá na infância. Essa é a primeira percepção que nós temos, lá na infância. Tá? E aí agora eu começo a falar um pouco sobre algumas experiências e interpretações que eu tive, né, a partir do estudo e indo mais a fundo e me colocando me colocando
experimentando, me botando livre para experimentar certos processos, tá, dentro da minha vida. Meu filho de 7 anos me perguntou uma vez: pai, por que nós morremos? E aí eu me lembrei, não sei se isso faz sentido para vocês que estão me ouvindo, mas eu me lembrei que eu também já fiz essa pergunta para meus pais, né? E eles me convenceram de que realmente a coisa mais certa na vida era a morte. Tá? E a partir daí, essa interação, essa descoberta, ela causa uma primeira emoção em nós seres vivos, que é a ansiedade. Tá? Então nós sabemos, nós muito novos, nós ficamos sabendo que para tudo existe um fim. E depois a gente vai convivendo com várias coisas, piadas, brincadeiras, ouvindo pessoas falando que a vida é curta, que nós temos que aproveitá-la. Então isso vai gerando o quê? Mais ansiedade no nosso corpo. E a partir desta ansiedade é que nós começamos a morrer. Porque essa ansiedade, ela desequilibra, ela traz uma compulsão onde as pessoas têm que ter as coisas. Elas têm que comer as coisas muito, elas têm que ter mais do que os outros, elas têm que trabalhar mais, elas têm que se movimentar mais, elas têm que aproveitar mais a vida. Tá? E aí nós vimos que isso é um processo yang, a ansiedade, e este yang, que é a compulsão, ele acaba trazendo para nós um movimento. E esse movimento maior, né, causa o quê? A morte. Tá? Vamos lá, então. Se me faço entender. A partir daí, o que nós temos? Nós temos as frustrações também. Por quê? Porque muitas pessoas conseguem atingir certos níveis. Só que a partir de quando tu atinge certos níveis, tu ainda tem que experimentar outros níveis, porque eu não experimentei tudo, daqui a pouco eu vou morrer, entendeu? Ou as pessoas que não atingem certos níveis, que elas se propõem, ou se colocam, o que acontece? Elas entram num outro processo contrário, que é a tristeza, que daí entra para a depressão e para o medo também. Fora que a vida sendo tão movimentada e tendo tantos processos de medo, de depressão, nós temos também a raiva, aí aparecem os roubos, os assaltos, né, e as pessoas começam a ter medo de andar na rua. Então isso gera, vocês vejam que existe um colapso total de desequilíbrios nas nossas emoções, onde os equilíbrios deveriam ser o desejo de viver. E aí, Marquito, valeu as dicas. O desejo de viver, que é um desejo de viver, nós estarmos gratos pelas coisas que nós temos, que são dadas, que são gratuitas e que são eternas, que são perenes, certo? Nós temos a nostalgia de olhar para o passado e ver como nós fomos felizes, como nós vencemos desafios e projetar isso para o nosso futuro, para que nos dê coragem para andar o nosso futuro. Nós temos o medo que nós deveríamos ter como uma moderação, ou seja, saber aonde há risco e aonde há o caminho correto, o caminho a ser seguido com segurança, que isso é perene. Se você é uma pessoa moderada, você é uma pessoa moderada, você não vai sair da moderação. Se você é uma pessoa grata por tudo na vida, você é uma pessoa grata, você não vai deixar de ser grata por isso, pelas coisas da vida. Se você é uma pessoa que tem a nostalgia dentro de si, que consegue se lembrar dos bons amigos, se lembrar dos bons momentos, você vai se lembrar sempre que você quiser desses bons momentos. Tá? Então essas três emoções, elas vão acabar resultando numa pessoa que tem a capacidade de indignação, que consegue trabalhar a favor dos outros. Tá? Com licença. Só um minutinho. Pronto. Alguém me ligou agora. Tive que... Ok. Aí, pessoal. Alguém me ligou agora, eu tive que cortar ali a ligação ali, senão ele acabou pausando o vídeo. Acho que ele tá ok, né? Só, deixa eu ver aqui. Tá. Ele tá passando aqui, tá. Beleza. Então, onde é que nós estávamos? Estávamos então ali nos três primeiros elementos, né? A ansiedade, a tristeza e o medo nas suas formas moderadas, que elas são perenes, elas são eternas, né? Então isso nos dá a capacidade de indignação, né? Ou seja, a capacidade de nós não ficarmos parados em zona de conforto, ou seja, nós trabalharmos. E aí sim nós conseguimos ter a compaixão, tá? Porque olhar o nosso próximo e ter a compaixão e trazer e trabalhar em prol de todos, porque dependemos uns dos outros, isso vai dar a felicidade. E essa felicidade, ela é perene, ela é uma felicidade eterna, tá? Ela não termina. Ao passo que as angústias,
As compulsões, elas não são perenes, elas são impermanentes. Tá? Então, tu tem a compulsão, tu vai comer, 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 até um momento que tu... Deu, parou, parei de comer, não consegue comer mais. Acabou a compulsão naquele momento. Claro, ela volta depois, mas ela passou. Enquanto que quando tu é grato, certo? Tem a gratidão no teu coração, ela vai ser sempre gratidão. Vocês entendem, então, que essas emoções, elas sendo perenes, assim, elas nos trazem um equilíbrio das nossas emoções. A partir disso, nós temos o quê? Nós temos que os nossos órgãos, eles vão funcionar perfeitamente, certo? Eles vão funcionar de forma a não adoecer. O nosso corpo não vai precisar gritar, ele não vai precisar chamar a atenção. Por quê? Porque nós estamos, né, de forma equilibrada a partir das nossas emoções, ok, pessoal? Então esse é um primeiro processo. Então, nós acreditarmos que nós morremos já começa a nos matar. Tá? Já começa a nos matar. Tá, pessoal? É claro que é muito difícil a gente não acreditar nisso, por quê? Porque os exemplos que nós temos, né, na nossa vida é que as pessoas morrem realmente. Né? A gente vê os animais morrem, as pessoas morrem e tudo morre. Isso que nós pensamos. Mas acho que eu falando isso para vocês agora, vocês começam, no mínimo, aquela pessoa que não acredita em mim, a pensar assim, não, realmente ele tem razão, o fogo não termina, a água não termina, essas coisas não terminam, a terra não termina, entendeu? Então, percebam isso. Existem coisas que não morrem. Tá? Existem coisas que não morrem. E no momento que o taoísmo ele enxerga, a medicina chinesa enxerga esses elementos dentro de nós, se estiverem equilibrados, eles não tendem a morrer. Tá? Então, nós conseguimos uma longevidade maior. Certo? Bom, outra forma, aí vocês me perguntam, tá, mas tudo bem, mas então se taoístas, né, foram, se esconderam em outros lugares e eles começaram a aplicar o equilíbrio das suas emoções e se alimentar bem, meditar e etc, mas assim mesmo eles morreram. Assim mesmo eles morreram. E aí, essa é uma interpretação minha, né, que me foi dado a receber isso de planos astral, para quem não me conhecem, além das medicinas chinesas que eu trabalho, das aplicações que eu recebo de Tuiná, meditação, o Kung Fu, o Qigong, que são respirações, que eu aplico e pratico, a yoga chinesa, agora tenho estudado muito também a medicina ayurvédica, tenho estudado muito também sobre as escrituras védicas e tenho praticado a yoga também, já faz uns 2 meses que eu pratico yoga em casa, né, ainda, eu pretendo me inscrever numa escola, porque quando der, né? Eu também me predispus a experienciar o chá da ayahuasca, né, onde eu tive realmente uma experiência muito fantástica, assim, talvez tenha sido como se ligasse um turbo no veículo que eu estava caminhando para o meu entendimento. Ele foi com uma velocidade muito grande. E eu consegui ver a minha consciência e enxergar o meu ego e conseguir contemplar ele como se estivesse fora de mim. E a partir daí eu venho recebendo muitos insights, né, do plano astral, onde vem me passando algumas informações que são interessantes que eu desejo compartilhar com vocês. E uma das informações também, então, aí é a questão da unidade do nosso planeta, tá? Da unidade dos seres que aqui vivem, certo? O nosso planeta, se nós olharmos assim a Terra, ela é de longe, ela é uma esfera, ela é uma estrutura, né? É um corpo esférico, tá? E se nós olharmos ele bem de longe, né? Uma bolinha lá, né? Meia azulzinha, meia verde, né? Não vamos botar tão longe assim. Mas o que ele tem? Ele é cheio de vida ali dentro. A gente não sabe. Olhando de longe, se alguém viesse de fora, não perceberia que ele é cheio de vida. Nós aqui, como nós vivemos dentro desse planeta, nós percebemos que ele é cheio de vida. E se tu olhar numa grama, por exemplo, e começar a abrir ela, tu vai ver muito mais vida lá dentro. Certo? Em cada coisinha, às vezes até num grão de areia, existe muita vida que nós não percebemos. Né? Mas ele é cheio de vida. E existe uma coisa também importante de nós percebermos aí, é a vibração. Tá? Então, o nosso planeta, cada um de nós, cada ser vivo tem um tipo de vibração. Tá? A gente fala muito sobre isso. Né? Então, o nosso campo áurico ele vibra. Tá? Mesmo que a gente não observe, não veja, ele vibra. Nós percebemos isso na matéria, né? Quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Existem pessoas que a gente consegue se relacionar melhor e outras que a gente não consegue se relacionar, mesmo não conhecendo. Isso muitas vezes ocorre pela própria vibração. Vibrações que são parecidas ali, que vibram mais ou menos no mesmo campo, elas tendem a se juntar. E vibrações que, né, tendem a se repelir, aquelas que são muito diferentes uma da outra. Ok? Ao contrário da questão do magnético, dos opostos se atraem.
certo? Mas nós todos vivemos sob uma atmosfera, certo? Neste planeta, que se nós afastarmos, né, ele é de novo, uma esfera única. Se nós chegarmos mais perto, ele é cheio de vida. Se nós afastarmos, é uma esfera. Então essas vidas que estão nesse planeta, elas vibram também. Se nós afastarmos, essa esfera ela vai ter um tipo de vibração. E esse tipo de vibração que nós temos hoje no nosso planeta é a vibração da morte, pessoal. Infelizmente, é a realidade. É a vibração da morte. Nós somos, e assim, de todos os seres que vivem, de todas essas vidas que tem nesse planeta, só existe uma raça que tem o livre-arbítrio, que decide as coisas, que decide como ela quer vibrar, que somos nós. Os outros seres não, eles simplesmente sobrevivem, eles observam. Então essa vibração, o que acontece? Os antigos monges e meditadores, pessoas que meditavam, e ermitãos, taoístas e budistas, eles conseguiam aumentar a sua vida, mas eles não conseguiam a imortalidade. Por quê? Porque eles não levaram em consideração essa vibração. Enquanto o planeta, a maior parte do planeta, vibrar em morte, isso não vai ser possível. Mas se todos nós vibrássemos, se a maior parte do planeta vibrasse em vida, o que aconteceria? Nós provavelmente teríamos todos os elementos neste planeta equilibrados, nós teríamos um discernimento melhor para escolher o caminho certo, que moderado, aquilo que eu falei, em vez do medo, a moderação, onde você tem o discernimento de escolher qual o caminho que não tem risco, que tem, e você teria a capacidade de construir para o teu próximo, certo? Sabendo que você depende dele para que você possa viver. E aí você viveria numa felicidade, um estado de felicidade permanente. Permanente. Tá? Então essa é a interpretação que eu dou sobre os textos taoístas, onde você consegue juntar o Yin e o Yang, certo? Num processo só, sendo ele a condição básica da vida, do acontecimento da vida. Ok? Então, pessoal, acho que deixo essa situação para vocês pensarem, ver se faz sentido isso para vocês. Tá? Para mim faz muito sentido o que eu estou dizendo, né, o que eu estou falando. Né, eu experienciei isso, tive contatos que me informaram essas questões. Não simplesmente saiu da minha cabeça, estudei para isso também, tenho uma boa base de conhecimentos ali que traz, me sinto merecedor deste conhecimento. E começo a aplicar agora, a partir disso, nas minhas práticas, né, diárias, todo esse conhecimento e esses processos que eu estou fazendo, que está na nossa volta e que não é difícil, na verdade. Não é que não seja difícil, ele não é uma coisa muito complexa, é uma coisa bem simples até de se praticar e forma de se praticar. Mas é uma coisa que precisa ter bastante disciplina e bastante integridade, principalmente. Tá? Porque a primeira coisa que nós temos que enxergar realmente é nós mesmos. É a partir de nós que essas coisas acontecem. Tá? Nós temos hoje um processo que é nós conosco mesmo, na verdade. É uma introspecção. Nós temos que contemplar quais as nossas limitações, aonde nós estamos desequilibrados, aonde nós estamos com problemas, certo? E como nós podemos resolver esses processos, tá? E eles não são difíceis de serem resolvidos, eles estão conosco, tá? E a partir daí nós começamos a fazer a vibrar em vida, tá? Então a gente tem o nosso corpo, muitas pessoas, né, elas dizem que o corpo ele é o que nos limita, né? A nossa mente ela tem, né, ela consegue, e realmente o corpo nos limita, mas ele é o corpo que nós temos, ele é o presente que nós temos e ele é a coisa mais importante que nós temos. Tá? E a gente consegue desamarrar essas limitações. Existem formas de se tirar essas correntes que o nosso corpo nos tranca. Nós nos sentimos limitados fisicamente, mas tem como se tirar essas correntes. No momento que nós tirarmos essa corrente, trazendo à nossa mente uma crença, acreditando que nós nascemos para viver, nós não nascemos para morrer. Eu duvido que tenha um pai, uma mãe que tenha botado seu filho no mundo para que ele morra. Eu duvido disso. Tá? Então eu acredito que nós temos um Criador e que se esse Criador colocou, ele não colocou os filhos para que eles morram, e sim para que eles vivam, que eles atinjam os seus processos. Antes que perguntem, por que não dizem isso? Não, porque
Pessoal, é a mesma coisa. Quando a gente nasce, né, a gente tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. A gente vai para o colégio, a gente tem que aprender as coisas. Então nós estamos ali para isso. Tá? Nós temos tudo à nossa volta, todas as ferramentas à nossa volta, tudo está na nossa volta para que a gente pegue gratuitamente e a gente possa realizar a nossa vida. E realizar ela de uma forma realmente sublime e suprema. Só que Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu para nós. Ele respeita isso. Então ele não vai se envolver. Isso é conosco mesmo. Não existe envolvimento de fora. E nós temos aí sim que olhar para nós e nós botarmos assim, ó, decidirmos. Eu decido que eu vou ser diferente, que eu vou mudar. Eu decido isso. Tá? E isso é cada um com si. Não é eu que vou poder decidir por ti, nem tu por mim, nem ninguém por ninguém. Certo? É cada um por si. E aí, pessoal, assim, eu deixo esse recado, assim, porque eu também dependo de vocês, pela minha interpretação das coisas. Né? Então, vou continuar seguindo esses vídeos. No próximo vídeo eu vou começar a falar, então, porque eu percebi também algumas coisas, né? E que existe escrito para nós, está escrito para nós como a gente consegue atingir esse processo. Tá? E a literatura védica, que é uma das literaturas mais antigas da história da humanidade, tá? Ela disponibiliza isso para nós. Tá? É uma literatura teísta, né? Que fala sobre Deus, né? E sobre a sua manifestação. Tá? Mas essa literatura eu percebi, assim, eu também recebi, né? Também em consciência, né? Eu recebi a mensagem e a informação de que essa literatura ela pode ser aplicada dentro do nosso dia a dia. Tá? E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou falar sobre como os antigos, a literatura védica enxerga a presença de Deus, como é a presença de Deus e como ela pode ser refletida em nós. Né? Na Bíblia, né, na própria Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então sejamos a imagem e semelhança. E existe assim a forma como ela pode ser refletida para nós. Tá? E ali está tudo escrito, ali está tudo mostrando para nós como a gente pode ter a vida eterna e ter a felicidade plena e permanente. Tá? Só lembrando, né, que assim como nós vimos que as questões dos desequilíbrios eles são impermanentes, né? Exatamente isso é que é chamado a ilusão da matéria, né? A ilusão da matéria é os desequilíbrios, na verdade. E se a gente pegar e trazer para dentro todos os nossos desejos, as coisas que nós temos, assim, elas são os desequilíbrios. E esses desequilíbrios, eles são bem ditos, assim, quando se fala dos 7 pecados capitais, né? Então, ali a luxúria, né? A gula, a inveja, né? A cobiça, né? A preguiça, né? A raiva, a ira, né, que é falado assim, né? Agora eu acho que eu estou me esquecendo de algum, né? A vaidade, né? É isso aí. Então isso tudo tá ali, são na verdade processos, né? Que são armadilhas, né? Armadilhas que acabam nos fazendo regredir do nosso processo. E essa é a dificuldade, na verdade. Essa é a grande dificuldade de tu conseguir colocar na tua frente um caminho assim, e tu te manter disciplinado e íntegro nesse caminho. E não pender e cair para os lados, né? Através desses 7 pecados capitais ali, que nós ouvimos falar. Né? Então, através da literatura védica, ela te dá exercícios, na verdade. É uma literatura muito antiga que fala sobre a quantidade de planetas que existem no universo, exatamente o número exato, a quantidade de átomos que existem em grãos de areia, assim, numa praia, né? Exato número. Tá? Então são números tão gigantescos assim que não poderiam ser inventados, né? Então uma literatura que nos mostra como existe assim a suprema manifestação, né, de Deus, né, como ele se manifesta para nós e como essa manifestação ela pode gerir o nosso dia a dia se nós trouxermos ela dentro do nosso coração. Tá, pessoal? Então, a partir do próximo vídeo, eu devo fazer mais uns 3 vídeos falando sobre a literatura védica e tratando sobre esse assunto do funcionamento, como tu traz para o funcionamento a busca pela imortalidade do nosso corpo, da nossa matéria. Tá? Então, namastê a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal aí que está vendo o vídeo. Infelizmente, não consigo ver, porque minha câmera de selfie ela rachou, então
ele está virado contra mim, né? Então as pessoas entram, eu sei que eu vou ver depois ali os comentários. Se qualquer pessoa tiver qualquer tipo de dúvida, tá? Pode me mandar ali em comentário. A maioria das pessoas que eu vi aqui, elas têm o meu WhatsApp, podem me mandar também, tá? Eu estou disponível, né? Como eu falei, aqui em quarentena, disponível para responder qualquer pergunta que tem, tá? Espero ter ajudado, tocado o coração de alguém, né? De uma pessoa só já ficaria muito feliz. Espero que para vocês tenha sido bastante entendimento. E lembro de novo, né, que eu posso estar errado, tá? São interpretações que eu fiz. Ok, pessoal? Obrigado. Até a próxima.